Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a desenvolver o princípio da libertação. Vamos tratar especificamente dos sentimentos de frustração e de medo. Precisamos lembrar, que a libertação é um dos nossos princípios e que os princípios formam o primeiro pilar da nossa metodologia. Temos aqui nesse quadro os 10 princípios listados e estamos aqui então trabalhando o princípio da libertação, que nos alerta para as dificuldades que os sentimentos negativos podem representar para a gente. Então, nesse contexto, nós nos encontros anteriores já tratamos de vários tipos de sentimentos diferentes e vamos hoje então lidar com mais 2. O primeiro deles é a frustração. A frustração é um sentimento que nós temos de decepção, ou quando a gente percebe um fracasso diante de alguma coisa que nós gostaríamos de ter feito e não deu certo, ou de alguma necessidade nossa que por alguma razão não foi satisfeita. E tem a característica, que quanto maior essa necessidade ou esse desejo, maior fica o sentimento de frustração que a gente sente. Algumas pessoas lidam bem com esse sentimento, mas algumas pessoas derivam da frustração ou a insatisfação, ou em casos mais graves, digamos, a irritação, que é um dos sentimentos que nós já tratamos. Aprender a lidar com a frustração é um processo que a gente começa quando nasce. Quando nasce, nós temos tolerância zero à frustração. Qualquer coisa que acontece que nos desagrada, que nossa necessidade de alimentação, de limpeza, de seja lá o que for, de higiene, não for atendida, como criança recém-nascida, a gente manifesta através do choro. E esse mecanismo de fugir da frustração é que acaba sendo, em muitos casos, o processo que nos leva à compulsão, seja em substâncias que alteram nosso estado de consciência, seja em outros comportamentos compulsivos, como a autoimposição de castigos de diversos tipos. Tem gente que deixa de comer, ou come demais, ou se corta, se automutila de formas diversas, ou acaba ficando compulsivo em jogos. São todas estratégias, na verdade, que têm a mesma função do bebê chorando, fugir da frustração, mas que obviamente na idade adulta, nós sabemos muito bem, nos causam tremendos prejuízos. É por isso que nós estamos falando aqui da frustração. A gente precisa aprender a lidar com ela, e a primeira coisa que nós temos que saber então é que às vezes a gente se frustra de forma desnecessária, porque nem tudo que a gente quer, por exemplo, é tudo que a gente precisa. Muitas vezes a gente transforma em objeto de desejo coisas que na verdade não servem para nada, ou servem muito menos do que a gente imagina que vão servir. E a outra questão é que ao longo do tempo, o momento que a gente vai conseguir as coisas nem sempre vai coincidir com o momento que a gente gostaria de ter as coisas. Mesmo que a necessidade ou o desejo sejam legítimos, podem não acontecer no tempo que a gente imagina. Isso também pode ser uma fonte de frustração. Então, na verdade, para que a gente evite de termos um grande número de frustrações na nossa vida,
nós precisamos aprender a trabalhar as fontes de frustração. E nós temos aqui listadas algumas das mais comuns, né? Se a gente se frustra com questões que a gente não consegue lidar no tempo, então provavelmente nós temos problemas de disciplina. Vamos ter que desenvolver hábitos para que a gente possa dar conta das nossas obrigações dentro do tempo e que isso não acabe sendo uma fonte de frustração. Outra fonte de frustração pode vir do relacionamento com os outros, né? Quando a gente se foca demais em agradar aos outros e a gente acaba permitindo que os outros escolham o que a gente tem que fazer, a gente acaba se frustrando porque não conseguimos dar vazão aos nossos desejos, né? Ficamos controlados pelos outros. Então essa também é uma questão que a gente precisa trabalhar para evitar frustrações. Existem também algumas formas positivas, né, da gente evitar a geração de frustrações. Quando a gente tem um círculo de amizades, né, um círculo social pequeno, a chance da gente ter frustrações é menor do que quando nós temos um círculo social maior. Quanto mais pessoas a gente conhece, mais facilidade nós teremos em, quando aparecer uma situação que possivelmente leve a uma frustração, ter alguém à disposição que possamos conversar, que possa nos orientar, que possamos partilhar a nossa dificuldade. Essa é uma das vantagens, né, da participação num grupo de apoio mútuo como o Amor Consciente. E por último, é a questão da sabedoria, né? Muitas vezes nossas frustrações surgem porque a gente se apega a um determinado conjunto de crenças, né? Acreditamos em determinadas coisas de um determinado jeito, e às vezes acontecem coisas que não se encaixam nessas crenças. Então, quando a gente fica conectado nessas crenças de forma, digamos, irracional, fanática, ou mente fechada, como vocês queiram chamar, a gente acaba, na verdade, se frustrando em relação a essas crenças. Mas se a gente tiver a sapiência de permitir entender outras crenças, né? Ampliar o nosso leque de formas de enxergar o que está acontecendo, que significa ter que, obviamente, estudar outras além daquelas que a gente já tem. Então nós estaremos trabalhando aí a capacidade de resistir a essas dificuldades, a essas fontes de frustração baseadas nas crenças. Viktor Frankl tratou desse tema da frustração e temos aqui uma reflexão dele que diz assim: a frustração existencial em si mesma não é patológica nem patogênica. Isto é, a frustração é um sentimento que não deve ser classificado como uma doença, né? A preocupação ou mesmo o desespero da pessoa sobre se a sua vida vale a pena ser vivida, é o caso extremo de frustração, é uma angústia existencial, ele diz, mas de forma alguma uma doença mental. Isto é, nem mesmo a frustração maior, que é duvidar se a nossa vida vale a pena, é, do ponto de vista médico, científico, né? Ele era psiquiatra, uma doença mental. Então, de fato, todos temos condições de trabalhar com isso. Agora vamos passar para o medo, que é o outro sentimento que nós escolhemos para hoje, que tem algumas semelhanças com a frustração, mas tem também algumas diferenças. A primeira questão é que existem dois tipos de medo. Existem os medos que
fazem sentido, né? Onde de fato nós temos uma ameaça à nossa integridade ou alguma coisa que nos pertence, algum objeto, né, que vai ser, por exemplo, eliminado por alguma coisa que vai acontecer. E existem os chamados medos irracionais, que são medos que, na verdade, a gente cria nas nossas mentes, mas que não são reais. Tem gente que tem pavor de barata, tem gente que tem pavor de andar de avião, tem homens que têm pavor de mulheres, né? E esse tipo de medo, né, geralmente nos leva à inação, e ele dura, se não for trabalhado, vencido, a vida toda, né? As pessoas que por alguma razão desenvolvem medo de barata, se não fizerem um trabalho específico, vão continuar tendo medo de barata. É diferente, por exemplo, dos medos racionais. Se aparecer um leão agora na porta da sala onde você está, você vai ter medo dele. Mas assim que o leão for resgatado pelo corpo de bombeiros, você vai se acalmar. E enquanto não aparecer outro leão, esse medo não vai existir. Então a gente precisa, em primeiro lugar, né, quando observa medo, olhar para essa questão. De que tipo de medo que nós estamos falando? O medo, ele tem um processo na nossa mente que está detalhado nessa figura. O medo começa quando a gente imagina que alguma coisa de muito ruim vai acontecer. Isto é, nós temos uma tendência mental a exagerar o resultado de alguma coisa. E aí, então, ativa esse sentimento de medo, que na verdade se constitui, então, numa percepção negativa e distorcida da realidade. Como é o caso, por exemplo, de qualquer um desses que a gente já citou. Quando essa percepção distorcida da realidade se instala, nós acabamos, por exemplo, na frente de um bando de baratas, ou ficando paralisados, ou fazendo bobagens. Tem gente, por exemplo, que diante de um bando de baratas, quando tem medo de barata, fica gritando. Mas as baratas, que se saiba, são surdas, né? Então gritar é uma grande bobagem, não adianta nada, né? Mas o fato é que nesse processo, né, a gente acaba tendo uma emoção negativa que fica registrada no nosso cérebro e que acaba, então, quando a gente enfrentar de novo essa situação, garantindo que esse ciclo se repita como um ciclo vicioso, né? Porque ao reforçar essa emoção negativa no cérebro, a nossa tendência a exagerar ainda mais o pior resultado. As pessoas que têm medo de barata acham, algumas, que baratas são capazes de matar pessoas, o que nunca foi registrado na história da humanidade. A quantidade possível de medos é gigante, né? Tem gente que tem medo de tudo quanto é coisa, né? Desde ficar velho, de fracassar, de ficar sozinho, de sofrer por uma doença, de perder um emprego, de viajar de avião, né? Arrumar um motivo para ter medo é fácil. Mas a gente sempre precisa analisar nessas duas perspectivas, né, que a gente acabou de mostrar. Primeiro, esse medo, ele é um medo racional ou não? E segundo, esse medo que a gente está sentindo, ele está dentro desse ciclo que nós acabamos de descrever e que o perpetua, ou é algo momentâneo? Precisamos tomar cuidado com isso pelo seguinte: o medo, a diferença da frustração, pode levar a gente a uma situação patológica, né? O que é chamado de traumas e fobias são, na verdade, comportamentos que a gente pode desenvolver como forma
de reação extrema a um determinado tipo de medo. Então, quando esse medo fica muito grande, né, a gente acaba tendo alguns tipos de reações que são de fato comportamentos, né, que a gente observa a pessoa e diz, não, essa pessoa não está normal, né? Na mente da pessoa, por exemplo, as imagens, né, daquela situação traumática, ela passa de novo e de novo e de novo, como se fosse um filme que se repete na mente da pessoa. A pessoa pode ficar hipervigilante, né? Isto é, o tempo todo alerta para ver se aquela situação vai se repetir ou não. Ou ao contrário, pode bloquear essas emoções como uma tentativa de fugir desse medo. Esse processo é conhecido desde a antiguidade. O Chuang-Tzu, filósofo chinês do século IV a.C., já dizia que pequenos medos causam ansiedade e grandes medos causam pânico. O pânico é utilizado na ciência moderna, né, como a síndrome do pânico, como algo que de fato é uma patologia, uma doença. Então a gente precisa tomar cuidado com o desenvolvimento de fobias, né, seja lá do que for, porque se a gente não cuidar, né, de fato a gente acaba desenvolvendo o risco, né, de cair numa situação patológica. Existem as fobias as mais estranhas, né? Desde homens que têm fobias de mulheres bonitas até pessoas que têm fobia de poesias, porque não aguentam ouvir palavras que rimam. É estranho, mas existe, está documentado. Então precisa analisar, né, se isso faz sentido, se não faz, e muitas vezes isso precisa ser trabalhado, né? Como nos lembra aqui a esportista queniana Anne Strike, né, para a gente se libertar disso, a questão fundamental é não assumir o papel de vítima, né? De fato, nós não temos como eliminar o medo. Ele acontece quando a gente enfrenta uma situação real de perigo. Ele é um alerta que o nosso organismo nos dá de que alguma coisa não está bem. Mas, diz ela, coragem e força, então não é não ter medo, mas é nessa situação de enfrentar o medo, não assumir o papel de vítima da situação. Então, para a gente enfrentar os medos, né, o que nós precisamos fazer em primeiro lugar é identificar esses medos tóxicos, né, esses medos que não fazem sentido, e transformar eles em pensamentos positivos, né, que a gente possa usar na hora de enfrentar os perigos. Mas temos que reconhecer que nós temos medo, porque se a gente não aceitar que a gente sente medo, nós desenvolvemos o medo do medo, que a ciência chama de síndrome do pânico, né? Pessoas que têm medo de sentir medo. A forma mais simples de fazer isto é a gente gerar pensamentos de ação, isto é, antes de chegar na situação na qual nós vamos sentir medo, a gente se preparar através de nossos pensamentos para decidir o que nós vamos fazer na hora de enfrentar o leão. Quando o leão vier rugir na porta, a gente já ter pensado antes o que é que nós vamos fazer. Se nós vamos dar um tiro nele, se nós vamos fechar a porta, se nós vamos chamar os bombeiros, né? Se a gente vai montar no leão, pode ter muitas opções. Quanto mais opções a gente tiver pensado antes da situação acontecer, mais fácil fica a gente desenvolver coragem para agir. E obviamente esse processo nós não precisamos desenvolver sozinhos, né? Esse processo pode ser sempre desenvolvido, né, na forma de objetivos que a gente desenvolva com a cooperação de pessoas que estão nos dando força, como acontece aqui no grupo.
Chico Buarque, né, nos lembra que esse é um tipo de mudança, né, que nós temos que fazer e que muitas vezes a gente tenha medo dessa própria mudança. Mas ele nos alerta. Eu tenho medo, né, diz Chico Buarque, que as coisas nunca mudem. Né? Se a gente tem essa dificuldade, é muito pior a gente permanecer com ela do que a gente de fato se dispor a enfrentar esses medos e realizar as mudanças necessárias.